Olá, amigos do Vou Passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material do ensino médio. Rivelino, o que é que a gente vai ver agora? Bem, nós terminamos o princípio da casa dos pombos. Princípio simples, fácil de entender, mas uma ferramenta poderosa para a resolução de vários exercícios. E agora, Rivelino? Bem, agora a gente vai entrar num assunto também de extrema importância nos concursos públicos. Que assunto é esse? Probabilidades. Hoje, se tem um assunto que é muito presente nos concursos de uma maneira geral, é probabilidade. Quase todas as provas de raciocínio lógico caem em questões de análise combinatória e probabilidades, tá certo, pessoal? Então a gente vai entrar nesse assunto que, assim, eu considero um dos mais importantes. Não só pela presença nos concursos públicos, tá? Entenda. Muitas vezes a gente só acha importante o que cai nos concursos. Mas não desprezem, vamos dizer assim, a importância matemática dos assuntos. Probabilidade hoje tem aplicações em praticamente todos os ramos das ciências. Não só em matemática, mas estatística, química, física. No que você pensar, você usa probabilidade. Tá? Então você não pode perder essa dimensão, a dimensão da importância desse assunto em outras situações práticas. Joia? Então, é um assunto que o pessoal normalmente não acha muito fácil, mas também não é esse bicho de sete cabeças. Do jeito que a gente estudou análise combinatória de maneira bem simples, compassada, a gente também vai estudar probabilidades, sem perder o foco de que ela é fundamental. Fundamental para quê? Para a resolução de problemas em concursos públicos e também para a gente tomar decisões. Se tem um assunto que nos permite, nos dá embasamento para tomar decisões, é esse assunto de probabilidades, tá certo? Então vamos aqui para a lousa. Probabilidades. Vamos começar. Introdução. Há certos fenômenos que, repetidos sob as mesmas condições, produzem resultados geralmente diferentes. Então, há certos fenômenos que, repetidos sob as mesmas condições, produzem resultados geralmente diferentes. E, Velino, que tipo de fenômenos são esses? Que, repetidos sob as mesmas condições, produzem resultados geralmente diferentes? Me dê um exemplo. Vamos lá. Lançamento de uma moeda. Se você tem uma moeda e você lança, ora, lógico que você sabe o resultado que vai dar. Quando você lança uma moeda, pode dar cara ou pode dar coroa. Mas você não tem como garantir qual desses resultados vai dar. Embora você saiba os resultados, você não tem a garantia de nenhum deles. Então, por mais que você jogue uma moeda para cima várias vezes, né, jogue, saiba os resultados, você não tem a certeza do que vai dar. Tá certo? É por isso que ele diz, ó, há fenômenos que, repetidos sob as mesmas condições, né, você pode jogar a moeda várias vezes para cima, sempre acontecem resultados diferentes. Lançamento de um dado. Quando você joga um dado, você arremessa um dado, lógico que você sabe os possíveis valores que esse dado vai lhe dar. Ele vai lhe dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Um desses valores vai sair na face voltada para cima. Mas, Rivelino, qual deles vai ser? Ou seja, você não tem como garantir. Você sabe os resultados possíveis, mas você não sabe que resultado vai dar. Tá? Então, esse tipo de experimento se refere ao que ele disse anteriormente. Né? Ó, fenômenos repetidos sob as mesmas condições. Vamos marcar aqui, né? Ó. Há certos fenômenos que, repetidos sob as mesmas condições, produzem resultados geralmente diferentes. Então, não vamos perder essa noção. Fenômenos que, repetidos sob as mesmas condições, produzem resultados geralmente diferentes. Número de ganhadores da loteria. Olha, não tem como você prever quantas pessoas vão ganhar numa loteria. Né? População do Brasil em 2012, também não tem como você dizer, tá certo? Peças defeituosas de uma máquina, não tem como você prever, já.
Então, aos fenômenos desse tipo, atribuímos o nome de experimentos aleatórios ou casuais. Então, a esses experimentos, a gente dá o nome de aleatórios ou casuais. São experimentos que, repetidos sob as mesmas condições, você não tem como precisar o que é que vai dar. Embora você já saiba os resultados possíveis, mas o que vai dar você não tem como prever. Tá certo? Então, a esses experimentos, a gente atribui o nome de experimentos aleatórios. Então, vamos para frente. A teoria das probabilidades é o ramo da matemática que cria, desenvolve e, em geral, pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar tais experimentos. Então, a teoria das probabilidades é o ramo da matemática que cria, desenvolve, pesquisa modelos que podem ser usados para estudar tais experimentos. Qual é a função das probabilidades? Você ter a noção da chance de determinado evento ocorrer. E essa chance vai me permitir tomar decisões, decidir se eu vou ou não tomar uma certa atitude. Tá? Então, as probabilidades ajudam muito nas tomadas de decisões. Por isso, a tentativa da matemática de criar modelos para explicar determinados experimentos e desenvolver técnicas, né, que me dê a maior chance possível de, de ter a certeza daquilo acontecer ou não. Você imagina numa prova de Fórmula 1, imagine lá um piloto, Felipe Massa, correndo lá na Ferrari, na Fórmula 1 e tal, e o engenheiro dele diz assim: Massa, daqui a 5 minutos vai cair chuva. Daqui a 5 minutos vai chover. O Massa está na iminência de ir para os boxes, trocar os pneus. Não está chovendo. Então ele vai para os boxes, trocar os pneus, e aí ele troca os pneus por pneus de chuva, porque o engenheiro dele disse que daqui a 5 minutos vai chover, ou ele troca por pneu seco. Ele vai ter que tomar uma decisão. Então, quanto mais precisa for o seu modelo, né, quanto mais preciso for o seu modelo para estudar um determinado evento, mais fácil vai ser você tomar a decisão. Massa, ó, o modelo matemático que a gente usou foi esse, está tudo certinho, daqui a 5 minutos chove, não tenha dúvida, troque, tá certo? Se fosse bom, como seria bom se a gente tivesse a certeza de dizer isso, tá? Mas, infelizmente, acontecem algumas coisas imprevisíveis, né? Principalmente na Fórmula 1. Então, a teoria das probabilidades é o ramo da matemática que faz justamente isso. Ela cria, desenvolve e pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar tais experimentos. Então, vamos lá. Origem. O estudo das probabilidades, cujas ferramentas dão suporte a uma extensa área do conhecimento, teve sua origem na necessidade de quantificar os riscos dos seguros e de avaliar as chances de ganhar em jogos de azar. Moçada, a grande base, né, o grande alicerce dessa teoria das probabilidades foi justamente a questão dos seguros e a questão dos jogos de azar. Tá? Então, pensando nessas duas coisas, você imagine aí você mandar um navio cheio de mercadorias para outro país, esse navio afundar, você manda outro, afunda, você manda 10 navios, afundam 4, tá certo? Então, pensando nesses riscos, rapaz, quanto mais navio a gente manda, será que existe um percentual de um número que represente a quantidade de navios que afundem num determinado período, tá? Jogos de azar. Os jogos antigamente eram usados para tudo, até para herança o pessoal usava jogo. Então você tem uma noção da chance que você vai ganhar num jogo, se você deve apostar ou não. Então tudo isso foram os alicerces da teoria das probabilidades. O estudo das probabilidades, cujas ferramentas dão suporte a uma extensa área do conhecimento, teve sua origem na necessidade de quantificar os riscos dos seguros e de avaliar as chances de ganhar em jogos de azar. Vamos dar continuidade. Olha, o surgimento dos seguros se deu associado à perda de cargas. A perda de carga dos navios há mais de 5.000 anos, era o que eu estava dizendo, né?
Hoje não, hoje a gente tem uma certa segurança, tem uma segurança bem maior do que antigamente. Mas antigamente você mandava uma carga para um outro local, você tinha riscos dessa carga afundar junto com o navio, você tinha risco de perder o navio por ataques de outras nações. Então, era um risco grande e esse risco tinha que ser calculado, tá certo? Tinha que ser calculado. Então, o surgimento dos seguros, de seu associado, o surgimento dos seguros se deu associado à perda de carga dos navios há mais de 5.000 anos. A partir de estimativas empíricas de probabilidades de acidentes, estipulavam-se as taxas e os prêmios correspondentes. Então, se você quisesse cobrar uma certa taxa para fazer a entrega de uma carga, ou então premiar se essa carga realmente chegar lá, tudo era baseado num estudo empírico, tá certo? Você não tinha uns dados assim muito concretos, você ia pela experiência. Os primeiros estudos matemáticos sobre seguros aparecem no início do século XVI, ligados a seguros de vida, popularizados pelo crescimento dos centros urbanos, embora ainda apoiando-se nas milenares técnicas empíricas. Depois desses seguros associados a navios, veio o seguro associado às pessoas, né? Com a população urbana crescendo cada vez mais, já se começou a pensar, né, em fazer seguros de vida, né? Hoje, você se imagina aí quantas pessoas não têm um seguro de vida? Né? Por quê? Porque a loucura da cidade grande, da vida urbana, né? Hoje você está aqui, sai do seu trabalho, pode acontecer qualquer coisa. Então, tudo isso, né, é uma motivação para você entrar nessa questão de seguros, tá certo? Os jogos de azar são aqueles em que a possibilidade de ganhar ou perder depende exclusivamente do acaso, não importando o raciocínio ou a habilidade do jogador. Antigamente jogava-se não só em apostas, mas também em decisões de disputa, nas divisões de herança, entre outros. Então, outra motivação para a criação da teoria das probabilidades foram os jogos de azar, né? Os jogos eram utilizados para tudo, tá certo? Inclusive para a divisão de heranças. Então, era importante que você conhecesse mais a fundo a teoria dos jogos, que está diretamente ligada à teoria das probabilidades. Definição, né? A gente falou um pouquinho aí da introdução de probabilidades, falou um pouquinho da origem, né, de como surgiu essa teoria das probabilidades, o estudo das probabilidades, e agora a gente vai falar da definição de probabilidade. Vamos aqui. Definição. A primeira definição formal de probabilidade apareceu de maneira clara na obra, aí eu não sei o francês, tá certo? Liber de Ludo Aleai, é a escrita, me perdoe aí a ignorância com relação ao francês. Traduzindo o livro dos jogos de azar, de Jerônimo Cardano. Então, Cardano, né, foi o primeiro a falar formalmente sobre probabilidades, a definir formalmente o que era a probabilidade, o que era a chance de alguma coisa ocorrer, algum evento ocorrer, né? Em 1501 a 1576, em que Cardano definia o seguinte: probabilidade é o quociente do número de casos favoráveis à realização de um evento sobre o número de casos possíveis que este evento possui. Então, o que foi que definiu Cardano? Ele definiu a probabilidade como quociente do número de casos favoráveis à realização de um evento sobre o número de casos possíveis que este evento possui. Moçada, olha que definição simples essa de Cardano. Cardano definiu probabilidade como sendo uma divisão, um quociente. Rivelino, o que é quociente? Quociente, o resultado de uma divisão. Então, Cardano disse o seguinte: ora, se você quer calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer, você vai fazer uma divisão. Divisão entre quem? Caso de números, quantidade de casos favoráveis a você, sobre a quantidade de casos possíveis naquele evento. Rivelino, não entendi não. Vamos lá. Vou jogar uma moeda, quero que esta moeda dê cara, tá?
Eu aposto que vai dar cara. Eu vou jogar essa moeda e eu estou apostando que vai dar cara. Ora, pessoal, quando eu jogo uma moeda, qual é o resultado favorável a mim? Se eu apostei em cara, então só tem um resultado favorável. Cara, eu quero que dê cara. Então, cara é o que ele chama ali na definição de casos favoráveis. O caso favorável a mim é dar cara. Quais são os casos possíveis? Número de casos possíveis. Ora, o número de casos possíveis são todos os resultados que podem dar quando você joga uma moeda para cima. Quando você joga uma moeda para cima, pode dar cara ou pode dar coroa. Então, os resultados possíveis são cara ou coroa. Então, o que é a probabilidade? É o número de casos favoráveis a você. No caso, é um caso só. Nessa situação, é um caso. Que no caso é dar cara, dividido pelo número de casos possíveis. Quantos são os casos possíveis? 2, cara ou coroa. Então, jogar uma moeda para cima e dar cara, a chance disso acontecer é 1/2. 1, porque é o número que está a meu favor, que é dar cara, dividido por 2, que é o número de resultados possíveis. Ah, Rivelino, eu estou entendendo. É fácil essa definição de Cardano. É muito fácil. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E essa simples definição nos permite resolver uma bateria de questões, tá certo? Uma bateria de questões aí muito grandes. Inclusive muitas questões de concurso. Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de a face superior desse dado apresentar? Item A, o número 3. Item B, um número par. Item C, um número primo. Item D, um divisor do total de pontos. Então, qual é o problema? O problema consiste em você jogar um dado, tá certo? E, na hora que você lançar esse dado, você quer saber a probabilidade de que a face lançada, que a face voltada para cima, seja o número 3. Qual a probabilidade disso acontecer? Ou a face voltada para cima ter um número par. Ou a face voltada para cima ser um número primo. Ou a face voltada para cima ser um divisor do total de pontos. Então, vamos trabalhar em cima do conceito de Cardano sobre probabilidade e relacionar com esse exemplo. Então, vamos aqui riscar na lousa. Primeiro, vamos imaginar o nosso dado, né? Ora, pessoal, um dado é como se fosse... não, né? Como se fosse, não. É um cubo, em que esse cubo tem 6 faces, e cada face dessa está numerada. Numerada com valor de 1 a 6. Tem uma face com o número 1, tem uma face com o número 2, tem uma face com o número 3, uma face com o número 4, outra face com o número 5 e outra com o número 6. Então, você tem um cubo e 6 faces. Cada face é marcada com um valor. Aí ele pede, qual a probabilidade, né, de você jogar um dado e a face voltada para cima ser igual ao número 3? Qual é a probabilidade de você jogar um dado e esse dado dá 3? Ora, moçada, segundo Cardano, a probabilidade é igual ao número de resultados a meu favor sobre o número de resultados possíveis. Moçada, número de resultados a meu favor. Ora, eu quero que dê 3. Eu tenho aqui, 6 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 resultados possíveis. E só me interessa um deles, que é o 3. Então, probabilidade de dar 3. 1, número de resultados possíveis, sobre 6. Por que sobre 6? Aliás, desculpe. Probabilidade de dar 3 é igual a 1, que é o número de resultados a meu favor, sobre 6. O que é o 6? O número de resultados possíveis. Então, na hora que você lança um dado e você deseja que esse dado dê o número 6, dê o número 3, a probabilidade de sair ocorrer é igual a 1/6.
Por quê? Porque você quer que dê 3, só tem um resultado a seu favor, diante de 6 resultados possíveis, tá certo? Diante de 6 resultados possíveis. Rivelino, 6 resultados possíveis. O número de resultados possíveis num evento recebe algum nome? Recebe, tá certo? O número de resultados possíveis num evento, ele é chamado de espaço amostral. Então, se eu simbolizar o espaço amostral pela letra U, o meu espaço amostral nessa situação vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aí seria o meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis no evento dado. Então, na hora que você joga um dado, você tem 6 resultados possíveis. Como você quer a probabilidade de dar 3, então 3 é o único resultado que lhe interessa. Então, segundo Cardano, a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de casos favoráveis ao seu acontecimento, no caso 1, porque eu quero que dê 3, dividido por 6, que é o total de resultados possíveis. Beleza, Reverendo? Estou entendendo. Vamos para frente. Qual é a probabilidade de sair um número par? Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e o resultado dar um número par? Ora, moçada, quando você joga um dado, existem 6 resultados possíveis. Quantos deles são pares? Ora, você tem aqui o 2, que é um número par. Tem aqui um 4, que é um número par. Tem aqui um 6, que é um número par. Então, na hora que você joga um dado, existem 3 números pares. Ou seja, a probabilidade de jogar um dado e sair um número par é o número de resultados favoráveis, ou seja, o número de resultados a nosso favor. Quantos resultados são a nosso favor? 3. Por que 3? Porque eu quero que dê um número par. Então, são 3 resultados a nosso favor. Diante de quanto? Dividido por quanto? Dividido por 6. Por que dividido por 6? É o número de resultados possíveis. Então, dos 6 resultados possíveis, somente 3 estão a meu favor. Somente 3 são favoráveis a mim. Então, a probabilidade de jogar um dado e sair um número par é igual a 3/6. Ou seja, simplificando, você tem aqui 1/2, tá certo? 1/2. Então, probabilidade de jogar um dado e sair um número par, 1/2. Essa é a chance. Rivelino, se eu fosse apostar, onde é que seria mais interessante? Apostar com alguém que, jogando um dado, eu vou achar um número par, vai sair um número par, ou eu jogar com alguém e apostar que vai sair o número 3? Ora, se você quer a maior chance de você ganhar, a maior chance de você ganhar é aqui, ó. Você vai apostar com alguém que, jogando um dado, vai sair um número par. A chance de você ganhar é a mesma dele ganhar, 50% e 50%, que é 1/2. Aqui não, ó. A chance de você jogar e sair o número 3 num dado, a sua chance é 1/6. É muito pequena comparado a dele, que são 5/6, tá certo? Então aqui não vale a pena muito arriscar, não. Aqui já vale a pena, tá certo? Vamos para o item C agora. O item C. Qual é a chance de você jogar o dado e sair um número primo? Rivelino, eu estou esquecida. Não lembro mais o que é um número primo. Você poderia me lembrar? Vamos lá. Quando é que o número é primo? O número é primo quando ele é maior que 1, tá certo? Para ser primo, ele tem que ser maior que 1, não esqueça. E além de ser maior que 1, ele só pode ter 2 divisores naturais, que é o 1 e o próprio número. Então, o número é primo quando ele é maior que 1 e só possui 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo.
Rivelino, vamos lá, explica aí de novo. Vamos marcar, né? Ó. Vou marcar aqui os números primos. Vou marcar os números primos. Aqui. O 2 é um número primo? O 2 é primo. Por quê? Porque o 2 é maior do que 1, tá certo? 2 é um número maior que 1. E ele só possui dois divisores positivos. O 1 e ele mesmo. Então, o número para ser primo, ele tem que ser maior que 1. E ele só pode possuir dois divisores positivos. Dois divisores naturais, que é o 1 e ele mesmo. Então, os divisores de 2 é o 1 e o 2. Rivelino, o 3 é primo? O 3 também é um número primo. Por quê? Porque ele é um número maior que 1 e ele só possui dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. Rivelino, o 5 também é primo? Com certeza. O 5 é primo porque ele só possui... Primeiro porque ele é maior do que 1 e só possui dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. O 6, Rivelino, é primo? Não. O 6 tem o 1 como divisor, tem o 2, tem o 3 e tem o 6. Então, o 6 não é um número primo, ele é um número composto. O 4 é primo? Não, só existe um número par que é primo, é o 2. Joia? Então, quantos casos existem a meu favor aí? Quantos casos são favoráveis a mim? 3. A probabilidade de você jogar um dado e sair um número primo vai ser igual. Tem 3 resultados a meu favor sobre 6 resultados possíveis. Quando você joga um dado, pode sair qualquer um desses 6. Então, a probabilidade vai ser igual, simplificando, a 1 meio. Então, a probabilidade de você jogar um dado e sair um número primo é igual a 1 meio, ou seja, 50%. Rivelino, qual é a probabilidade de eu jogar um dado e o resultado ser um divisor do total de pontos? O resultado ser um divisor do total de pontos. Ora, vamos ver o total de pontos, né? Vamos somar aqui todos os pontos. Se você soma todos os pontos, vai dar quanto? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Então, a soma de todos os pontos é igual. Vamos lá. 6 mais 1, 7. 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. 7 vezes 3, 21. Então, se você somar todos os pontos de um dado, você vai achar essa soma igual a 21, tá certo? Aí ele quer o quê? Ele quer a probabilidade de você jogar o dado e sair um divisor do total de pontos. Ou seja, o total de pontos é 21. Ele quer que saia um divisor de 21. Quais são os divisores de 21? Ora, os divisores de 21 são todos aqueles números que dividem o 21 de maneira exata. Então, quem é que divide o 21 de maneira exata? O 1 divide o 21 de maneira exata. O 3 divide o 21 de maneira exata. O 7 divide o 21 de maneira exata. E o próprio 21. Então, você tem aí 4 números que dividem o 21 de maneira exata. 1, 3, 7 e 21. Estes são os divisores positivos do 21. Então, ele quer o quê? Ele quer a probabilidade de você jogar o dado e sair um divisor do total de pontos. Sair um divisor do total de pontos. Então, quais são os divisores que tem nesse dado do total de pontos? Então, o 1 é um divisor de 21, do que é o total de pontos. O 3 também é um divisor do total de pontos, porque 3 é divisor de 21. O 7 já não tem no dado, nem o 21. Então, probabilidade de sair um divisor do total de pontos. A probabilidade de sair um divisor do total de pontos vai ser igual.
há dois resultados a meu favor, tá certo? Ó, que é o 3 e o 1. O 3 e o 1 fazem parte dos divisores, do conjunto de divisores de 21, sobre 6, o número de resultados possíveis. Então, a probabilidade vai ser igual, simplificando, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, a probabilidade de sair acontecer vai ser 1/3. Ou seja, a probabilidade de você jogar um dado e sair um divisor da soma de todos os pontos vai ser igual a 1/3. Então, moçada, com isso já deu para a gente ter a noção da origem da probabilidade, uma pequena introdução e do conceito, né? E só com esse conceito a gente já vai conseguir resolver um monte de questões que caem em concurso, tá certo? Fáceis, difíceis, tá? E a gente vai entender aqui de um monte de coisas legais, entre elas, jogos, tá? Então, um forte abraço, até daqui a pouco. Valeu!